Eu acho que essa pergunta de racismo, ela é feita para mim, por exemplo, algumas pessoas vão sempre reclamar da minha resposta. Racismo? Cara, o que é racismo mesmo, né, cara? Eu acho que racismo é um comportamento adverso a qualquer pessoa, independente de cor, de raça, de sexo. Eu não me sinto discriminado. Eu me sinto, às vezes, o que eu vejo, às vezes, é o negro, às vezes, é muito omisso também. Ele fica com medo, o complexo de vira-lata, sabe aquele complexo de vira-lata? De não ter coragem de, eu não vou em tal lugar porque eu não tenho chance, porque vai dar chance para outro, porque não gosta de negro, porque o negro é o menos escolhido. Eu não gosto muito de falar de racismo, não, cara. Inclusive, uma das palavras que eu acho que tem que parar no Brasil é racismo, o negro passou na faculdade, o policial branco espancou o negro cantor ganhou o prêmio Grêmio. Enquanto nós continuar rotulando essas questões de cor, antes de falar das pessoas, vai ter sempre essa separação. Tá aí uma coisa que eu não gosto muito de falar sobre racismo, porque eu não vejo a forma que trata o racismo da forma correta. Você tem que colocar uma lei que impõe o cara te respeitar. Eu acho que a lei tem que ser de forma geral. Especificamente por raça, etnia, eu discordo. Quando eu falo não gosto, também não gosto. Eu digo assim, a gente tem que parar de falar um pouco disso, porque essas coisas caem no esquecimento, né? Que o que não é falado não é lembrado. E acaba virando normal as pessoas ver, as pessoas começar a olhar as pessoas do jeito que elas são, independente da cor. O racismo, ele existe sim, mas ele é um racismo cultural. Às vezes a pessoa comete o racismo sem perceber. Porque a forma que foi criada, como por exemplo, antigamente tinha lá, precisa-se de funcionários em loja tal que tenha boa aparência. E a boa aparência no Brasil é sempre associada ao quê? Loiro alto dos olhos azuis. Se você sair pela cidade aqui de Patos de Minas, anda aí na cidade e vai nas lojas aí, me acha aí quantos vendedores negros tem lá na frente da loja trabalhando. Você vai ver na entrega e lá no fundo organizando estoque, tem muitos. Você vai na Câmara Municipal, quantos assessores parlamentares tem lá hoje negro, cargo de confiança? Vai na prefeitura e vê quantos negros estão lá em cargo de confiança. Aí vem a pergunta para você, que eu te faço. É porque o negro não procura esses cargos ou porque automaticamente essa seleção acaba sendo feita até sem como a pessoa perceber e por falta talvez de convívio social? Porque, infelizmente, ainda no Brasil, o negro vive no gueto. E esse negro, por não ocupar espaço dentro da cidade, às vezes ele não tem a visibilidade. E por isso não é lembrado, talvez para preencher certos cargos de maior importância quando se trata de cargos de confiança. Então esse racismo existe sim, um racismo, alguns por maldade, outros por ignorância e alguns até sem perceber. Ele existe sim, mas também cabe a nós negros ocupar esses espaços, mas sem exigir. Ocupar com ações que mereçam o valor e reconhecimento para ocupar esse espaço, entendeu? A Casa do Povo, a proposta dela é exatamente amparar pessoas que... A ideia principal surgiu quando eu estava desempregado e eu frequentava a Lan House aqui no centro para fazer artes no computador, porque a minha internet era ruim e o meu computador não suportava CorelDRAW, que é o programa que eu usava para fazer arte gráfica. E aí eu sentado lá, sempre de costas, passava várias horas lá fazendo as minhas artes e eu sempre ouvia alguém chegar e falar, vocês fazem currículo? Fazemos. Quanto é? R$10 que eles cobraram para digitar um currículo mal feito, bem mal feito mesmo, porque sem estética nenhuma, sem seguir os padrões que deve seguir um currículo, né, para ser apresentado. E aí, por muitas vezes, eu ouvia a pessoa falar, mas eu tenho R$10, mas a pessoa abria a mão ou de comer um lanche na cidade ou de voltar a pé para casa para poder imprimir mais cópias desse currículo. Aí eu falei, um dia que eu tiver a oportunidade, vou montar um lugar, nem que seja numa banca na esquina, para me imprimir currículo de graça. Então surgiu com os currículos. A partir daí, os currículos, a pessoa precisava de ter instrução, eu via que o povo chegava lá para pedir emprego, eles iam lá levar o currículo, chegava lá e jogava o currículo, eu comecei a instruir essas pessoas da forma de comportar. Aí buscamos orientação com profissionais para dar umas aulas teóricas, né, sobre entrevista de emprego. Depois eles precisavam da foto, aí nós tínhamos que pagar a foto, aí conseguimos um meio também de fornecer essa foto. E depois ainda tinha a questão do cara ir lá e não ter roupa para ir no emprego. Aí nós montamos um guarda-roupa comunitário. Então a proposta da casa é exatamente amparar socialmente, não é dar coisa para as pessoas não. É preparar ela de forma psicológica e dando uma estrutura básica para a pessoa ter coragem de ir à luta e ter condição de buscar emprego.
Hoje a Casa do Povo está atendendo uma vez por semana só itinerante, que nós estamos sem sede, que a gente não tem condição de pagar um aluguel fixo. E agora nós estamos estruturando ela junto às empresas, que está no período deles pegarem e montarem as cotas de patrocínio do ano que vem, para ver se a gente consegue um recurso para manter ela a partir do ano que vem. Ela está itinerante atualmente. Ele surgiu a partir do momento que você pode, não vamos generalizar, que graças a Deus a internet, as revistas virtuais e vários outros segmentos, a internet deu a possibilidade de uma mídia independente. Mas surgiu a partir do momento que nós temos 3 espaços de comunicação maior na cidade e cada um puxa para um lado. Nunca se fala a verdade para o povo. Sempre há uma conotação política, o interesse de defender um lado. Não chega lá e não dá notícia do jeito que ela é. Então a população acaba sendo refém não de informações, ou seja, de informações, né? A pessoa é informada, colocada na forma. Esse segmento da notícia quer puxar para o lado do fulano de tal, do Arlindo Porto, o outro quer puxar para o lado do Elmiro, o outro quer puxar para o lado do Falcão, o outro quer para o lado do Zé Humberto, e aí fica, e na verdade, eu falo politicamente, e a informação verdadeira nunca chega. Então ele surgiu dessa forma, da ideia de dar uma informação mais despojada, falando no linguajar do povo, sem medo de ser processado, que se nós for processado também nós não tem bens para ser penhorado. Então é para levar uma informação mais light para a população. Vergonhoso, né? Criamos uma expectativa grande de novas cabeças, só que os que chegaram, apesar de novos, né, que acho que a política precisa de renovação, só que eles transformaram a Câmara num playground, né? Não sabe o que fazer. Eu vejo com tristeza. Até as ações positivas que eles fazem de forma errada. Um exemplo clássico, eu acho que eles acertaram na cassação do vereador e erraram na forma que conduziu o processo desde o início, porque punir aquela menina lá por antecipação foi nojento. Como que você pune sendo mandado embora alguém que denuncia um fato irregular na Câmara? Isso ficou provado agora que ela estava certa e, ao mesmo tempo, não deu nenhum suporte para ela. Ela foi antecipadamente condenada pela Câmara Municipal. Então, eu acho que precisa de maturidade. A administração pública, em qualquer segmento, seja legislativo ou executivo, a renovação é necessária. Mas precisamos ter alguns cabeça branca lá para orientar. Porque a experiência de vida, ela só se faz com o tempo. Através da sua experiência, que você acertando e errando, se você for um cara de bom caráter, no final você vai ter o discernimento correto daquilo que deveria fazer ou ter feito. Então eu acho que tem muito menino. Eles tiram muita selfie, e só preocupam em fazer selfie e postar nas redes sociais. Eu acho que precisa melhorar bastante. Eu acho que a Câmara Municipal primeiro abriu a porteira. O bom da rede social é isso, né? Que a população agora não vai aceitar que eles voltem atrás. A cassação do Marquinhos abriu a cassação de outros vereadores que vêm apresentar problemas. E a gente conhece alguns boatos, inclusive de alguns sérios, né? De gravidade séria, inclusive de questões assim de Polícia Federal e outras coisas, que eu acredito que talvez não dê cassação em virtude do mandato da pessoa, que não foi um crime cometido em mandato, mas que vai gerar um desgaste muito grande e que a pessoa acaba perdendo a credibilidade para continuar no cargo. Mas eu acho que vai caçar muitas pessoas, sim, vai caçar sim. E se faz necessário, porque lamentavelmente, talvez esse seja o ponto positivo da Câmara hoje, que a Câmara hoje pelo menos fez uma cassação. E ano passado as coisas aconteciam, isso não é inédito, não, isso é inédito a menina denunciar. Mas que, não falando só especificamente do caso de assédio sexual, mas irregularidades acontecem há anos na Câmara Municipal. E eles sabem disso. E se duvidarem, achar que eu estou falando besteira, me chama lá e me põe na tribuna que eu conto. Aponto e eles vão verificar que é verdade. O movimento em si, eu fico feliz primeiro de ser associado com o funcionamento e fechamento da UERJ. Porque eu não passei despercebido por lá, graças a Deus, né? Eu vejo o seguinte, o movimento ele morreu desde antes de mim, o movimento estudantil. Por quê? Porque o movimento estudantil ele é baseado em demandas, em reivindicações. Qual que é a bandeira do movimento estudantil depois das eleições diretas? Não teve mais bandeira. Que bandeira carregar?
Não tinha. Então houve um desinteresse do estudante na parte política da entidade. A entidade passou a ficar na mão das pessoas e foi transformando ela em empresa praticamente. Apenas uma empresa que prestava serviços e sem a participação popular do estudante. No caso específico da pergunta do movimento, ele acabou exatamente por desinteresse. Na época que eu fui presidente, eu lutei incansavelmente para nós mudarmos o estatuto da entidade, que era uma entidade secundária, ou seja, somente estudantes até segundo grau da época, né, o ensino médio hoje, podia participar. Eu falei, vamos colocar da faculdade, gente. Ah, mas vão tomar o EP de nós. Eu falei, não vai. Sabe o que vai acontecer? A cada ano que passa, o estudante forma mais cedo. Antigamente, a gente estava com 26 anos, estava estudando na escola, fazendo ensino médio. Aí, como que um estudante menor de 18 anos dirigia uma entidade do tamanho que ela era? Aí, com isso, o que houve foi exatamente isso. Falta de maturidade daqueles que foram nos substituindo. Se a entidade tivesse sido passada para o nível universitário, tenho certeza que ela estaria aberta até hoje. De forma que estaria funcionando? Não sei. Agora, em relação, talvez as pessoas têm que falar, se você foi simpático, não teve coragem de perguntar, em relação a você falar assim, não, você quebrou o EP? Talvez seja essa pergunta, viu? Você podia fazer sem nenhum problema. Eu não quebrei a entidade. Prova que ela fechou 3 anos depois que eu saí de lá. O que fechou foi a falta de maturidade. Inclusive, tem uma menina, chama-se Aline, ela foi presidente da UEP. Uma vez ela tinha 16 anos, deu entrevista na NTV, falando mal de mim, absurdo, assim, sem ela me conhecer. Anos depois, ela esteve na minha casa e pediu desculpa, porque ela falou, fui influenciada a fazer isso. Fui influenciada na época a fazer isso. Então, assim, em relação a quebrar a entidade, quando eu saí da entidade, ela tinha dívidas? Tinha. Assim como eu cheguei, tinha. E na época tinha uma demanda lá judicial, lá de trabalhista. O que eu fiz? Eu falei, eu tenho que indicar algum bem da UEP para ser penhorado, senão nós perdemos a sede. Sabe o que eu fiz? Indiquei o telhado da UEP, porque eu falei que o telhado nós põe outro. A sede nós não compramos outra. Eu indiquei o telhado, acabou que nós mesmos compramos o telhado de volta e a sede não foi penhorada. Assim como eu sugeri também o fechamento da UEP, ocorreu no momento em que a sede foi penhorada por causa de uma ação trabalhista de um ex-funcionário que tinha um computador lá dentro, foi mandado embora, que queria pegar o computador dele que estava lá, os atuais presidentes falaram, não vou entregar o computador, ele foi verificar a possibilidade judicial de pegar o computador, o advogado falou assim, não, você vai deixar o computador lá, você vai entrar na justiça com a ação trabalhista, aí um computador virou uma dívida de muito dinheiro. Então falta-se o quê? Maturidade. E na época eu falei, indica o telhado da sede, a cobertura para ser penhorada. Qualquer um que interessa em comprar uma estrutura daquela, aquilo você bota de volta. Fizeram, não vamos fazer nada, correu a revelia, perdeu-se a sede. Mas eu me associo tranquilamente, assim, com prazer. Faria alguma coisa diferente? Faria. Uma das coisas que eu faria diferente era apoiar outro candidato que me sucedesse. Porque qualquer um que eu indicasse lá, ganhava. Prova que nós ficamos lá anos, porque a gente tinha um trabalho bacana. Nós pegamos a entidade com 1.000 associados e entregamos ela com 15.000 associados. Nós tínhamos 500 alunos, 17 professores, funcionava 3 turnos, tinha pré-vestibular gratuito, tinha aula de violão, futebol, handebol, capoeira. Então todas as atividades tinha lá dentro, violão. Então assim, eu vejo com tristeza. Eu faria diferente? Faria. Eu não teria, na época, eu deveria ter brigado mais por ela. E quando eu vi ela em decadência, deveria ter pegado os ex-presidentes e falar, vamos agarrar e não vamos deixar. Essa é a única tristeza que eu tenho de lá. Não me importa de me associar ao UEP. Fico feliz demais de me associar a ela. Perfeita. Perfeita. Tem que cobrar sim. Tem que cobrar. O cidadão tem que arcar com seus deveres para poder depois reivindicar direitos. Acho perfeitamente. Nesse ponto. Não sei se você tem a sequência aí de que aí você vai me perguntar, mas e a prefeitura não faz com os deles, né? Talvez não cuide nem dos próprios. 2 erros não faz um acerto. 2 erros não faz um acerto. Então, a prefeitura cobre o que tem que fazer realmente, eu acho que tem que ser feito sim. Eu ando pelos bairros, é complicado mesmo, é muito. Se o cara tem um lote, tem que ter condição pelo menos de fazer uma calçada. Agora, mas a prefeitura não faz o dela. Vamos cobrar da prefeitura também, é direito nosso. Só que para mim cobrar, exigir também a prefeitura, no caso, que é uma coisa pública, que nós sabemos disso, então o CSU mesmo é um terreno do Estado, está lá uma vergonha, né? Tem vários setores. Eu acho que tem que cobrar sim. O cidadão tem que parar com isso, falar, está cobrando de mim, não. Está cobrando porque tem um motivo para cobrar. Se você andar certo dentro das suas condições, ninguém vai te cobrar nada. Agora, a prefeitura também tem que ter responsabilidade e dar mais prazo para o povo, condição, e tem que ter responsabilidade com o que é dela também. Porque também não adianta sentar em cima do rabo lá e ficar voando defeito nas coisas dos outros, né?
Eu falar da Marabá eu acho bom, sabe por que eu acho bom falar da Marabá? Porque eu falo assim, ó, o ex-prefeito Zé Eustáquio, se falar dele naquele lado da cidade, ele apanha. Eu acho perfeita aquela obra que aconteceu. Aquela obra não aconteceria para nós dentro de 20 anos se não fosse a sorte do ex-prefeito lá de pegar o Temer lá na hora certa e fazer ele anunciar a obra lá no Pisolato, lá pro povo. Enquanto o povo estava vaiando ele deve ter cochichado no ouvido do Temer. Anuncia a duplicação que o povo te aplaude, né? Pegou na hora certa. Foi lá, teve coragem de ir lá em Brasília, sozinho, sem representante, infelizmente, que nós não tem, e conseguir aquilo ali. Ali foi bacana, a duplicação ficou boa demais. Tem defeito, falhas? Tem, mas com o tempo vai ajustando. Eu acho que agora a cidade para aquele lado ali ficou boa demais, eu não vejo nenhum problema nisso. O Donizete Amaral é um cara que chegou no caminhão de leite do Vandim Leiteiro, que morava no bairro Birena Afonso, vindo da roça, que desceu na porta da cooperativa na Marabá e chegou na cidade com o sonho de tornar um líder político, uma liderança política. Esse sonho, o tempo passou, talvez por falta de orientação, né? A gente foi frustrado em vários aspectos, mas que ainda sonha em ver líderes políticos sendo feitos. Não eu mais, minha época passou. Mas eu sonho em ver uma cidade onde as pessoas se abraçam em prol da cidade e não de vaidade pessoal. O Donizete é um sonhador, um cara cheio de erro, mas nunca errou com a intenção de prejudicar ninguém. Defeito aos montes, mas que eu tenho fé todo dia que eu acordo, eu tenho fé só numa coisa, que se você quiser mudar o mundo, a recíproca é verdadeira. Você tem que mudar a sua vida por um segundo. Se você não fizer a sua parte da coisa certa, você não tem direito de ficar esperando que os outros façam ou cobrar de alguém que faça também essa coisa certa.